Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, segundo dia da novena. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Jesus abraça todo homem e o homem todo. Essa era uma frase querida pelo nosso Papa São João Paulo II e bem pode explicar o misterioso trecho de hoje. Por que Mateus está tão interessado em fazer a árvore genealógica de Jesus? Por que essa longa lista dos antepassados de Jesus? Para dizer que Jesus é de verdade filho do homem, filho de uma humanidade pecadora. Jesus é filho de homens santos e de homens assassinos, adúlteros, prostitutas. Jesus é filho de homens fiéis e traidores. Tudo isso está presente no seu sangue. Jesus consumiu o pecado da humanidade em si mesmo, doando a ela um novo sangue. Jesus te abraça e te salva, mesmo com todo o teu pecado e fraquezas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz de Raab. Boz gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é de verdade Filho do homem. Jesus assumiu a nossa humanidade de verdade. Ele não se envergonha de ter como avô, tetravô, antepassados
pessoas muito pecadoras, prostitutas, homicidas, traidoras de Deus. Vamos ver a história de alguns deles. Jacó é aquele que roubou a primogenitura do seu irmão Esaú, enganando seu pai no leito de morte. Judas, que chegou a vender seu irmão José como escravo no Egito, concordando com seus irmãos. Tamar é uma mulher pecadora que se comportou como uma prostituta para se unir ao seu sogro Judas. Jesus não teme ser fruto dessa humanidade podre. Não tem medo do pecado, porque ele é mais forte do que o pecado e cura todo este pecado, injetando uma força que tem um efeito retroativo. Betsabé é a mulher com a qual Davi adulterou. Raabe é uma prostituta de Jericó. Ruth é uma mulher muito boa, mas estrangeira. Veja bem que até estrangeiros fazem parte da genealogia de Jesus. Vamos considerar agora os reis presentes na genealogia de Jesus. Somente 2 deles são fiéis ao Senhor. Os outros são todos idólatras, adúlteros, imorais, assassinos. Nós lembramos Davi, que tinha um coração segundo Deus e ficou fiel a Deus, mas apesar da sua fidelidade, Davi pecou muito. Ele adulterou com Betsabé, como falamos, mas também teve momentos em que não confiou plenamente em Deus, como quando quis contar o povo para saber quantos combatentes ele tinha, e por isso confiou mais na força das armas do que em Deus. No tempo após o exílio da Babilônia, temos somente 2 antepassados fiéis ao Senhor, Salatiel e Zorobabel. Os outros são pecadores públicos ou pessoas insignificantes. Poucos de nós tiveram tantos antepassados criminosos como Jesus. Atrás de Jesus tem um imenso rio de pecados, de pessoas violentas, adúlteras. Tudo isso tem um grande significado. Não vim para os sãos, mas para os doentes. Jesus veio restaurar o que estava perdido. Ele não tem vergonha de nascer numa gruta espiritual, mais que concreta. A mais mísera gruta que Jesus encontrou não foi aquela de Belém, mas a humanidade, a própria humanidade que o gerou. Irmãos, Jesus é autenticamente filho dessa geração infinita de pecadores e com a sua vida de amor injeta uma força imensa para trás e para frente da história. Uma força tal que é capaz de sarar toda a humanidade que o gerou. Jesus é plenamente filho do homem verdadeiro, do pecador, do traidor, do assassino, da prostituta. Ele está enxertado no coração da humanidade. O amor de Deus é imenso porque não escolheu de ser filhos de santos perfeitos, mas de pecadores perdidos. Jesus é nosso irmão em todos os sentidos. Esse pequeno aprofundamento deve ser suficiente para não ter medo da nossa história pessoal, mas ter consciência que com a nossa vida nós podemos sarar quem veio antes de nós e, sobretudo, quem virá após de nós. Como Jesus não teve vergonha da sua história, assim nós não devemos ter vergonha da nossa, e nem ter medo da nossa história. O que devemos fazer é viver o amor, viver na graça, e tudo ao nosso redor, antes e depois de nós, será curado.
Procuremos, irmãos, enxergar, atrás dessa longa lista de nomes, o amor imenso de um Deus misericordioso, que quis se encarnar na humanidade decaída e perdida, morta pelos seus pecados. Graças a essa escolha de encarnação, tudo mudou na história. Não tenha medo de se encarnar, de se encharcar do mundo que está ao seu redor, para redimi-lo e não para você ser mais um pecador. Reflita um pouco agora para entender o que isso significa para você. Agora, irmãos, vamos nos preparar para escutar novamente este Evangelho, mas antes queremos aconselhar um pequeno propósito por hoje. Cada um de nós pode pegar a sua Bíblia e procurar na Bíblia quem são estas pessoas. Sobretudo, encontraremos no livro de Crônicas, no livro dos Reis, no final, a segunda parte do Gênesis, encontraremos estas pessoas que são nomeadas na genealogia. É muito bom aprofundar e descobrir quem elas são, porque assim entenderemos melhor a escolha de Jesus e qual deve ser a nossa também. Paz e alegria a todos. Encarnar-se para salvar. Paz e alegria a todos. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz de Raab. Boz gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã.
Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14.